Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Tenho um amigo, Cristo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Esta é a escritura que temos tomado para pensarmos um pouco a respeito deste assunto. Como eu responderia a alguém que diz que Eva não concebeu depois de Adão conhecê-la, por causa da conjunção
I. E conheceu Adão, sua esposa. E ela concebeu e teve a Caim. Agora, meus ouvintes, nós adultos sabemos o que conheceu significa. A pergunta é concernente à conjunção. Se vocês observarem, amigos, vejam, vocês simplesmente não podem fazer a Bíblia dizer uma coisa em um lugar e outra aqui e outra ali. Então, a sua interpretação é que está errada. Não é a Bíblia que está contradizendo. É os seus pensamentos que estão contraditórios. Você não pode fazer isto. Você não pode ter Eva seduzida pela serpente e então encontrá-la em outro lugar sendo seduzida novamente. Não pode ter Eva seduzida pela serpente e depois encontrá-la numa segunda vez sendo seduzida. Deixe-me apenas lhe mostrar sobre as suas conjunções. Lendo a Bíblia, você deve saber onde estão as conjunções. A conjunção é para ligar a sua oração, suas palavras. Conjunção é o que liga palavras ou um grupo de palavras que expressam pensamentos, ideias de algo que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Então, observe isto. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26, aí está. Observe esta conjunção. Eu explicarei isto e lhe direi como, quando Adão conheceu sua esposa, Gênesis capítulo 1, começando com o verso 26, vamos observar aqui estas conjunções. Vejam atentamente aqui, Deus fez sua criação, Deus fez produzir sobre a terra coisas rastejantes e tudo que a terra produziu. Agora, no verso 26 do capítulo 1, disse Deus: façamos o homem à nossa própria imagem, conforme a nossa própria semelhança, e domine. Isso é o homem. Não ele, mas eles. Vê que aqui é no plural. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre todas as coisas. Você está vendo esse "e" aí? Isso é uma conjunção que está ligando palavras ou orações, não é? Ligando tudo. Sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Os criou, ambos, homem e mulher. E Deus os abençoou após sua criação. Então lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e dominai. Está notando? Esses "is" estão ligando uma coisa e levando isto a um ponto. Então, conjunção após conjunção, do que o homem tem que multiplicar, e após multiplicar, então ele tem que dominar a terra.
Isto é diretamente para o milênio. Certo? Correto? Dominar a terra. Nós teremos isto de volta no milênio. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, ouvintes, Deus criou o homem na sua própria imagem. Criou que tenha o homem domínio sobre toda a terra, que a conquiste e tudo mais, que eles façam isto, o que tenham domínio sobre os peixes e tudo o que ele fez. Então, ouvintes, nós encontramos, depois disso, mais adiante, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, você veja isto aqui. Depois que Deus fez a terra, criou o homem, lhe deu domínio sobre a terra, lhe deu tudo o que ele possui. E Deus os criou, lhes disse, para multiplicar e encherem a terra. Isso tudo já tinha sido dado antes que o homem fosse feito. Todas estas coisas. E após, aí, mais uns 7 versos de coisas que ele havia terminado, e os céus e a terra e tudo. E o Senhor Deus formou depois, então, o homem do pó da terra. E aqui está ele. E, conjunção, veja, fez o homem que ele já havia feito. Nos seus pensamentos ele já existia. Era um homem espírito. Mas agora ele está fazendo o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele está unindo a sua oração, tudo o que ele havia dito. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou o sopro, não é, em suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, meus ouvintes, pensem nisto. Depois que ele fez o homem, mulher e homem, em Gênesis 1, 26 ao 28, está lá. Ele fez o homem na sua própria imagem. Qual era a imagem? Espírito. O criou. E lhe deu aí dominar os reinos. Deu-lhe todos estes poderes e tudo. E mesmo assim, ele não havia feito o homem ainda. Mas veja que Satanás já havia seduzido a Eva naturalmente. Adão a conheceu, mas ela já havia sido enganada, porque bem aqui atrás você pode observar, quando eles entraram no julgamento, Deus os reuniu e disse assim: quem fez isto? Lhes fez a pergunta lá. Adão respondeu: a mulher que tu me deste. E a mulher respondeu quando Deus perguntou a ela: a serpente me enganou, disse Eva. E Deus colocou uma maldição sobre eles. Tudo mais assim. E então Adão conheceu sua esposa, depois dela já ter sido seduzida e se tornar uma mãe. Do mesmo modo que Deus fez o homem aqui atrás, em Gênesis 1, 26, mesmo assim, ouvintes, ele não havia sido formado ainda. Agora você observa. Vamos descer aqui e ler também. Veja, e achou Adão, ou melhor, chamou Adão o nome de sua esposa, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes, tudo, a mãe de todos os viventes. Ele chamou sua esposa desse nome, Eva. Então, veja, a mãe de todos os viventes. Então, ele chamou a mulher de esposa porque ela era a mulher, porque ela, de todos os viventes, ela era a mãe. Por isso que ele deu um nome que significa mãe. Chamando ela de Eva, está chamando-a de mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles para cobri-los. Agora, ouvintes, observe que em Gênesis, outra vez,
no capítulo 1, verso 21, Deus criou as baleias do mar. Ele fez tudo e fez a criação, fez o homem na sua própria imagem, fez o homem, não um homem, todo homem, todos eles na sua própria imagem. E segundo a imagem de Deus, ele os criou, macho e fêmea, criou ambos assim. Então descobrimos, outra vez, depois dele fazer o homem na sua própria imagem, após ele criá-lo aqui, macho e fêmea, aqui ele fez o homem do pó da terra. Gênesis 2, verso 7. Então, depois que ele fez aquilo, após ele fazê-lo macho e fêmea, então ele volta aqui e faz uma mulher para ele, depois dele já tê-lo feito. A sua conjunção está unindo aquela oração. Do mesmo modo, como disse, agora aqui, Deus criou o homem na sua própria imagem, segundo a sua semelhança, ele o criou. É Deus falando em seus pensamentos, em sua mente, o que ele tinha. Aqui está onde ele realmente realizou o fato. Mas antes de Gênesis capítulo 2, estava tudo no propósito, nos pensamentos de Deus. Deus falou consigo mesmo em seus pensamentos, como você fala com você mesmo em seus pensamentos. Então você pode observar que essa conjunção está ligando palavras, orações, realizações, pensamentos, de algo que aconteceu, que estava acontecendo ou que ia acontecer. Então você pode observar, Jesus era o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. Ele não foi sacrificado há 4 ou 5 mil anos atrás. Não é isso. Veja, o sacrifício dele não foi há 4 ou 5 mil anos depois. Foi antes, na fundação do mundo, como cordeiro. Então, observe bem, a serpente havia seduzido a Eva. Isto é a verdade. Então, depois, o julgamento caiu. Então, Adão conheceu a sua esposa. E então ela concebeu e trouxe um filho, Caim. Você compreendeu isto? Vê, a conjunção está apenas mostrando o que Adão fez, não o que foi feito antes de Adão. Mas você vê? Quando você lê Gênesis 4, e você encontra isso aí, e vê, volte lá em Gênesis 3 e vê no verso 6 o que havia acontecido. E veja aqui, se você gostaria de levar aquilo adiante, naquela grande declaração aqui, eu creio que encontramos isto aqui, no capítulo 4. Conheceu Adão sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E, veja aí, uma conjunção, e disse, alcancei do Senhor um varão. Meus ouvintes, então, realmente não foi Adão, foi o Filho de Deus através disto. Se você deseja colocar sua conjunção pelo que vê, e, outra vez, alcancei um varão de Deus. Então, dizer que Deus deu aquela coisa discriminada chamada Caim, que fez com que aquele recurso de tudo que é vil, imundo e coisas que Caim tinha viesse de Deus? Não poderia ser. Ela foi enganada pela serpente. Então as sementes geraram juntas. Adão a conheceu pouco prazo depois, e ela gerou as duas sementes vindas de pais diferentes, porque foram de naturezas diferentes. Ela já havia sido tornada mãe quando Adão a conheceu. Ela era mãe daquilo que chegou primeiro no seu ventre através da serpente.
Então Adão a conheceu, claro que ele o fez, ele foi e viveu com ela como uma esposa, mas ela já estava para ser mãe deste filho que saiu desta serpente, que era o animal mais próximo do homem do que o chimpanzé. Então, quando o Filho de Deus finalmente nasceu, ele era gentil, dócil, humilde, uma pessoa meiga como Adão. Esse era de Deus através de Adão, que é Abel. Porém, você viu este sujeito que veio aí, este Caim, onde aquela mentira, não é? De onde veio aquele pecado? Onde este sujeito Caim, aquele assassino? E a Bíblia diz que o diabo é um assassino. De onde veio aquela mentira? O diabo é o pai da mentira. Ele é um mentiroso, então Caim não foi o primeiro que mentiu, o primeiro ser humano que mentiu. E quem é mentiroso desde o princípio, que disse Jesus? Não é esse camarada aí? Não é a encarnação do diabo aí? Ele é um mentiroso e pai da mentira. Ele teve que vir de algum recurso fora de Deus. Então Caim era o maligno, o seu pai era Satanás, e ele trouxe este maligno. Meus ouvintes, então, naturalmente, com certeza, Adão conheceu a sua esposa. E agora, vejam, Deus, quando ele transmitiu o julgamento sobre Adão e Eva, ela já havia pecado antes dele condená-los. Ouçam aí. Você sabia que o primeiro filho que nasceu no mundo nasceu em pecado, formado em iniquidade? Chegou ao mundo falando mentiras. O primeiro que nasceu daquela forma. E então, e Adão e Eva? Eles não nasceram, nunca nasceram, né? Eles foram criados. Mas o primeiro filho que chegou, nasceu em pecado. Então isto tem que seguir nesta linha. Um homem que nasce de uma mulher tem poucos dias e bastante problemas. Ele nasceu em pecado. Esta é a razão que ele tem que renascer outra vez. Através de quê? Do Espírito. Não através de um pensamento espiritual, é através de um nascimento espiritual, não é pensamento, é nascimento. Vem aquilo, o regenera, faz dele uma nova criatura. O primeiro homem que nasceu em pecado. Então teria que vir um sem sexo. Agora, se o sexo não foi a primeira coisa, então por que eles tiveram que ter um em sexo para redimir toda a raça humana? Porque ele simplesmente não trouxe um pelos corredores e disse assim: aqui está o justo, que pensa correto, que vai fazer tudo correto. Isto teve que vir através do sexo. Esse Redentor teve que vir não por via sexual, por prazer sexual. É claro que Maria teve sexo feminino. Aquilo foi colocado, elegido por Deus para ele colocar ali dentro um gens de vida e um óvulo também com a mesma origem, saindo do mesmo Criador. E ele colocou isso lá naquele sexo de Maria, sem prazer, sem sensação, e ela gerou aquilo por obra e graça do Espírito Santo. É diferente, eles vieram através do sexo, mas ele veio por um sexo feminino para cumprir o que ele diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, este foi Jesus. Este foi Jesus, este foi o Deus feito carne. Abra seu coração a estas verdades de Deus antes que seja tarde demais e conheça isso para a paz da sua alma, para a certeza de retornar ao lugar de onde tem saído. Se é que você saiu de Deus, você deve voltar para Deus.
Ele te aceite, uma vez que você abra a porta de seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.